Nós vamos agora conversar um pouco sobre o tempo da Quaresma, que é uma maneira também de nós termos na nossa mente esta maneira de comunicar. Quaresma, uma palavra que significa 40 dias em que nós somos convidados a refletir, a pensar, a discernir aquilo que Jesus fez por nós durante a sua vida. Ele foi um homem que, antes de começar a sua vida pública, foi um homem que se preparou com a oração. Esteve no deserto durante 40 dias, orando, rezando e, ao mesmo tempo, comunicando-se com o Pai, preparando-se para a sua missão de grande evangelizador e de grande exemplo para todos nós. Nós vemos que Jesus foi tentado no deserto. Nós também somos tentados na caminhada da nossa vida. Jesus ensinou-nos como é que nós devemos atuar quando somos tentados pelo espírito do mal. E disse na última reflexão, na primeira reflexão que nós fizemos, vamos assim dizer, a primeira reflexão que nós fizemos aqui, que Jesus mandou fazer sempre o bem e nunca o mal. Então ele ensinou-nos como é que a gente deve agir e atuar quando somos tentados. A primeira tentação que Jesus teve foi a do pão. Esse pão que é o alimento cotidiano da nossa vida. Mas o espírito do mal queria que Jesus fizesse das pedras pão. Uma coisa que, humanamente falando, a gente sabe que isso é uma coisa impossível. Mas o demónio, sabendo que ele que era Deus, podia fazer uma coisa dessas e, portanto, estava fazendo a vontade do demónio. Quer dizer, uma tentação é nós fazermos a vontade do demónio. É deixar-nos conduzir por ela e rejeitar a proposta de Jesus. O pão é para alimento, não é para fazer das coisas materiais o pão de cada dia. Este pão, que, por exemplo, que vem no Evangelho, no primeiro domingo da Quaresma, de pedra. Transformar o pão, as pedras em pão. Depois, a gente vê que tem a segunda tentação, que Jesus é levado ao pináculo. E isso o que quer dizer? Isso quer dizer que nós temos a tentação de um sucesso, de presunção, de manifestação, de orgulho, de vaidade, que são coisas negativas na nossa vida. São coisas que nos prejudicam. São coisas que se colocam na nossa caminhada da vida, quando nós queremos fazer uma caminhada a sério, com Cristo e para Cristo. Deixar-nos conduzir pelo seu Espírito, que é o Espírito que é firme, é seguro, é sincero e verdadeiro, enquanto o Espírito do mal é ilusório, nos leva à frustração, à desilusão e à revolta muitas vezes na nossa vida. Por isso, a gente, neste tempo da Quaresma, somos convidados a uma conversão interior da nossa vida espiritual. Um homem e uma mulher que abre o seu coração para quê? Para que a graça de Deus e o seu Espírito se fortaleçam no nosso interior e nós tenhamos essa coragem de sermos pessoas que sabemos o que queremos e sabemos porque fazemos as coisas de uma maneira certa e correta. A terceira tentação é a pessoa se ajoelhar diante do demónio. O demónio pediu que Jesus se ajoelhasse diante dele e que lhe daria tudo o que ele quisesse. E é isso que nós muitas vezes nas nossas vidas fazemos. Criamos os ídolos, nos deixamos curvar perante eles.
Porque eles muitas vezes estão na nossa mente e depois da mente descem ao coração. Quando ele desce ao coração essas tentações, a gente com facilidade nos deixamos conduzir e levamos então um caminho errado, um caminho que muitas vezes não nos deixa ver o certo, o claro, aquilo que é correto, aquilo que é bom para a vida. E por isso nós temos que ser pessoas que devemos ser fortalecidas numa vida espiritual transformadora e ao mesmo tempo ter a capacidade de um discernimento, discernir entre o que é bem e o que é mal, o que devo fazer e o que devo rejeitar na minha vida, e também saber porque é que tenho que fazer assim e não fazer conforme eu quero e muitas vezes me dá na mente, porque o que a gente tem que fazer na nossa vida é o certo, é o correto, porque isso é que nos realiza, é isso que nos leva a uma conversão da vida neste tempo quaresmal. Quaresma para a conversão de vida, para a gente refletir mais a sério nas coisas que são mais importantes para a nossa vida e que nós queremos nos deixar conduzir por o Espírito de Deus, que é o Espírito de fortaleza, o Espírito da sabedoria, o Espírito da bondade, o Espírito da misericórdia. Nós muitas vezes ouvimos o Papa Francisco falar da misericórdia, mas essa misericórdia a gente tem que viver na nossa vida com profundidade e depois, ao mesmo tempo, temos a capacidade de, com a nossa vida e a nossa maneira de pensar e agir, transmitir aos nossos irmãos esse discernimento, essa maneira de agir com o Espírito da misericórdia para transformar esta nossa vida. E isso é o sinal da nossa conversão interior que nos leva ao caminho certo do tempo da Quaresma e que nos vai levar a uma Páscoa ressuscitada com Cristo no coração e na vida. Essa transformação, essa mudança que deve existir na nossa caminhada, que deve ser feita com sinceridade e com muita devoção e oração. Este tempo da Quaresma convida-nos a orar, a fazer penitência e ao mesmo tempo a corrigir-nos das coisas erradas que muitas vezes nos deixamos conduzir pela ação e pelo Espírito que nos rodeia através das doutrinas que o mundo nos oferece, e muitas vezes as próprias pessoas também nos apresentam como meios de libertação, e afinal de contas concluímos que não é nada disso, que ele nos leva a uma maior desinteresse pelas coisas de Deus e por um afastamento do Deus que é amor, que se entrega e se dá por nós. Como nós devemos ser pessoas corajosas, pessoas firmes, pessoas fiéis nesta conversão para atingirmos a meta. E a meta desta caminhada é a nossa santificação, para atingirmos a meta definitiva, que é a nossa salvação eterna, que é estar com Deus e viver com Ele eternamente. Vamos esforçar-nos com toda a nossa sabedoria, com a graça de Deus e com a ajuda de Deus e com a nossa oração e com o nosso sacrifício a atingir esta meta que nos conduz ao caminho certo e ao caminho que nos leva à felicidade eterna. Se assim fizermos, teremos vivido uma Quaresma de preparação para uma Páscoa feliz, com Jesus ressuscitado no nosso coração e na nossa vida.